Ele menciona claramente comida, bebida, festa. Aí ele fala de sábados e diz, ninguém julgue vocês por isso. Se esse é o mandamento que passou para o Novo Testamento, Paulo vai dizer, ó, se você não está obedecendo, ninguém te julga. É quase a mesma coisa que ele falou, ó, se você andou matando alguém por aí, ninguém te julga, você está na liberdade. Como é que ele falaria uma coisa dessa? Ele diz, ninguém te julgue, porque ele não está tratando como mandamento da nova aliança. Ele está tratando como uma sombra de bens vindouros. Aliás, Hebreus 10:1 diz a mesma coisa. A lei não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Era um ano sem esforço ou trabalho. E aqui nós precisamos entender algo. Quando você vem para o Antigo Testamento, mesmo antes da lei de Moisés, você percebe já na criação que durante 6 dias, não vou gastar tempo discutindo isso aqui, mas não consigo de forma alguma dizer que esses dias são dias de 24 horas. Nos primeiros 3 dias não existe sol e lua, não existe ciclo de 24 horas, vão ser criados a partir do 4º. A palavra ali traduzida dia é período de tempo. Mas depois dos 6 dias da criação, o 7º Deus descansou. E a Bíblia diz que esse 7º dia também não terminou, que nós vamos entrar no descanso de Deus, que ele dura até hoje. Portanto, se pelo menos 4 dos 7 dias não são de 24 horas, eu não vejo necessidade nenhuma de brigar por uma tentativa de dizer que são de 24 horas. Mas a verdade é que Deus pega um de 7 e ele diz, isso aqui está santificado para o descanso. Depois, na lei de Moisés, isso é incorporado no decálogo, nos 10 mandamentos, e se torna um dos principais mandamentos. 6 dias você trabalha, ao 7º você descansa. Deus nunca limitou o sábado só aos dias semanais. 6 anos se cultiva a terra, no 7º ano se descansa. Agora a pergunta é, no Novo Testamento, na Nova Aliança, no tempo que nós vivemos hoje, debaixo da obra de Cristo, o sábado ainda é uma ordenança a ser guardada? Isso tem gerado muita discussão no meio teológico. Alguns se levantam e dizem, não, o fim da lei é Cristo. Tem outros grupos que querem preservar o sábado, que criaram algumas definições para tentar justificar sua passada. Não, o fim da lei é Cristo, é lei cerimonial. Mas lei moral permanece. Eles decidiram que lei moral são os 10 mandamentos, e se o sábado está nos 10 mandamentos, ele deveria vir. Mas o Novo Testamento não sustenta isso. Em Colossenses, no capítulo 2, nos versos 16 e 17, Paulo diz assim, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Ele menciona claramente comida, bebida, festa, aí ele fala de sábados, e diz, ninguém julgue vocês por isso. Se esse é o mandamento que passou para o Novo Testamento, Paulo vai dizer, ó, se você não está obedecendo, ninguém te julga. É quase a mesma coisa que ele falou, ó, se você andou matando alguém por aí, ninguém te julga, você está na liberdade. Como é que ele falaria uma coisa dessa? Ele diz, ninguém te julgue, porque ele não está tratando como mandamento da nova aliança. Ele está tratando como uma sombra de bens vindouros. Aliás, Hebreus 10:1 diz a mesma coisa. A lei não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Pastor, o que é a sombra? Vamos lá. Se eu estendo a mão aqui sobre essa mesa, eu vejo projetado a sombra por causa da luz que vem de cima na mesa. Quando eu olho para a sombra que está ali na mesa, ela tem a mesma quantidade de dedos que tem na minha mão, ela tem a mesma disposição, o dedão está para o mesmo lado na mão e na sombra, o dedo mindinho está no mesmo lado na mão e na sombra. Mas apesar de muito similar, a pergunta é a imagem exata? Não. Porque a sombra é uma superfície lisa, 2D. A mão é 3D, tem o redondinho dos dedos. Na sombra não tem a cor da pele, não tem a textura da pele, mas é parecido e muito. E quando eu olho para a minha mão e para a sombra, eu conecto uma coisa com a outra na hora. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, os 2 estão no meu campo de visão. Segundo, mesmo se a mão saísse do campo de visão, a sombra ainda poderia ser reconhecida, porque é um objeto. É uma figura conhecida, está na minha mente. Então eu olho só a sombra sem ver a mão, eu já associei aquilo que eu conheço. Agora pergunta, se em vez da mão, fora do campo de visão, fosse um objeto desconhecido projetando a sombra, você conseguiria entender o que é a sombra? Não. Quando é que você entenderia a sombra? Quando aquela coisa que a projeta entrasse no campo de visão, e você constatasse a similaridade entre ela e o que não é imagem exata, mas é parecido, você ia dizer, era isso projetando a sombra.
A Bíblia diz que na lei, no Antigo Testamento, nós não temos a imagem exata das coisas. Deus diz, o que eu estou mostrando aqui não é o que as coisas são. O que tem aqui é só uma sombra. Sombra do quê? O que é que projeta a sombra? Sombra de bens vindouros. Tudo aquilo que se concretizaria em Cristo no futuro, não no tempo da lei, projetava do futuro para o passado sombras. Eram projeções proféticas que vinham invertidas no tempo. Agora, quando o povo olhava para a sombra de algo desconhecido, conseguiria entender? Não. Quando é que conseguiria entender? Quando aquilo que a projetava entrasse no campo de visão, eles iam fazer uma relação entre o que estavam vendo e aquela projeção que já estavam lá. Ia dizer, era isso. A Bíblia está dizendo que o sábado é sombra de um bem vindouro. O que a Bíblia está falando? O sábado figura, entre outras coisas, uma manifestação da graça de Deus. E nós precisamos entender a perspectiva disso no Novo Testamento. Se fosse um mandamento literal para o Novo Testamento, pensa comigo, além de Paulo chamar de sombra, em Romanos 14:5, o apóstolo Paulo diz assim, alguns pensam que certos dias são mais importantes que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Como é que Paulo vai lidar com a diferença? Ele diz, cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente. Ele diz, decide aí. Agora, peraí, Paulo. Um pensa que todos os dias são iguais, então não existe a distinção do sábado em relação aos demais. Mas o outro faz distinção, para esse tem diferença. Se o sábado é mandamento, Paulo está dizendo que todo mundo tem que guardar. Agora, se ele diz para aqueles que não veem diferença, cada um tome sua própria decisão, ele está dizendo, não há um mandamento que obrigue um dia. Aliás, é só você olhar o contexto antes do verso 5. Paulo diz, um acredita que pode comer de tudo, o outro acredita que só pode comer legumes. Havia um grupo de pessoas influenciado por outras religiões que eram fortemente contrários ao consumo de carne. Paulo vai dizer que o que acredita só pode comer legumes é débil na fé, fraquinho na fé. Então Paulo já tomou partido. Ele era do time que gostava do churrasco. Mas ele olha e diz, apesar de não haver uma proibição bíblica contra a carne, eu não tenho que obrigar esse a comer. Vocês aí convivem com as diferenças. O de cá não julga aquele, esse não julga aquele. Mesmo que na minha opinião esse aqui é mais fraquinho na fé. Paulo está dizendo, os que têm diferença de dia, conviva sem julgar um ao outro. Se fosse um mandamento, ele nunca daria essa liberdade. Em Gálatas, no capítulo 4, nos versos 10 e 11, o apóstolo Paulo diz assim, vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Ele diz, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Se você olhar o contexto dos versículos anteriores, aliás, do contexto da epístola aos Gálatas, judeus se infiltraram na Galácia, na Turquia, tentando judaizar, os gentios se converteram. Paulo vai brigar com todas as práticas judaizantes que eles estavam fazendo. E aí o apóstolo Paulo simplesmente diz, vocês estão retrocedendo na fé, se estão preocupados em guardar dias. Alguém que acredita que o sábado é um mandamento inegociável, iria chamar isso de retrocesso? Gente, não há nada no Novo Testamento que justifique a guarda do sábado como mandamento. Isso é assunto para a gente conversar outro dia, mas aí nós temos alguns cristãos que dizem, não, é que o sábado mudou para o domingo. Eu digo, como é que é? Não, que o sábado mudou de dia. Antes ele caía no sábado, agora o sábado cai no domingo. Porque há um texto no Novo Testamento que se refere ao domingo como o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma referência ao dia que ele ressuscitou. Não há um dia para ser guardado. Porque se o sábado mudou de dia e caiu no domingo, continua tendo um dia especial que tem que ser observado de forma diferente. Para mim, tentar transformar o sábado no domingo é uma incoerência maior do que guardar o próprio sábado. A verdade é que o Novo Testamento não estabelece essa distinção de dia. Então o que era o sábado? Que durante tanto tempo Deus falou, sombra de um bem vindouro.